Clarice, já estamos de volta aqui. Para quem ouve a gente pela RPM, não temos esse intervalo, né? Estou vendo aqui o programa 100 Dias, apresentado pela Elita Peralta, e ela está entrevistando a secretária do 5º Núcleo do CEPERS. Aconteceu um fato interessante nesse ano. No dia 15, agora, aconteceram as eleições para os diretores das escolas, e a maioria das escolas não apresentou chapas, né? E segundo a constatação do programa, é que os professores estão desmobilizados até pela questão financeira para concorrer a esse cargo de direção. Então, em função disso, a 2ª Coordenadoria Regional de Educação vai ter que indicar os diretores, né? Sendo que o critério principal é o tempo de serviço para o Estado. Estão desmotivados também, em grande parte, né? Porque a gente sabe que ser diretor em uma escola não é uma tarefa simples, é bastante complicado. Hoje em dia são muitas as dificuldades enfrentadas por um docente, né? Pelos docentes em geral, mais ainda pela direção da escola, que tem que tomar muitas decisões, que tem que interferir em diversas situações, né? E não é nada fácil essa relação com alunos, com pais de alunos, com a comunidade escolar num todo, né? E além de todas as dificuldades que envolvem o que eu já citei, existe a questão dos salários, né? A classe vem há muito tempo reivindicando uma melhor remuneração, né? Que sejam aplicados os reajustes previstos em lei, para que sejam aplicados os direitos que eles têm, né? E essa negociação com o governo, né? Entra ano, sai ano e não é alcançada. Então, todos esses fatores acabam desmotivando os docentes a indicarem seus nomes, né? A formarem chapas para participar das disputas, né? É realmente lamentável que a educação chegue num ponto desses, né? Onde os professores, além de terem que se preocupar com o que vão apresentar na sala de aula, com como vão gerenciar a escola, tenham que estar preocupados com as contas, né, que o fim do mês chega, as contas precisam ser pagas, os salários muitas vezes atrasam, não tem o reajuste esperado. Então, é um acúmulo de preocupação para os professores no dia de hoje, né, que acabam desmotivando, causando todo aí esse desânimo que a gente constata. Muito bem, Clarice, seguimos aqui agora com o bloco de esportes. Vamos falar sobre a final do Campeonato Mundial, né? Já que nessa entre-safra do esporte são poucas as notícias, mais especulações, né? Tivemos aí a vitória do Barcelona por 3-0 diante do River Plate. Já era esperado, né? São duas equipes muito boas, mas a gente sempre sabe do favoritismo, né, do Barcelona, então era algo já de se esperar. Muito bem. Agora a gente segue com mais informações aqui, ainda dentro do esporte, né? O Comitê de Ética da FIFA suspende Josef Blatter e Michel Platini, né? O presidente da FIFA e um dos candidatos que estava se anunciando como pré-candidato a presidente da FIFA, o Michel Platini, que foi ídolo da seleção francesa e também do mundo, né? Um grande jogador, foram banidos por 8 anos do futebol. São falcatruas. Pois é, isso é uma coisa triste, né? Uma coisa lamentável, porque como tu mesmo colocou, são ídolos, né? A gente tem exemplos aqui mesmo no Rio Grande do Sul, do Jardel, né? Que era um ídolo da torcida gremista e em uma certa altura da vida resolveu mudar, se inverteu, digamos assim, né? As ações positivas que ele tinha feito no mundo esportivo foram manchadas, né? Por esse escândalo aí envolvendo seu nome. E assim como ele, outros tantos jogadores, né, que tiveram carreiras marcantes, que deixaram boas lembranças, retornam, reaparecem envolvidos em escândalos, né, em coisas sujas, em coisas tristes de se ver. É uma pena, né? Porque normalmente o esporte tem como característica transformar de forma positiva a vida das pessoas. Tanto é que existem vários projetos hoje envolvendo crianças justamente com o intuito de afastá-los, né, de situações irregulares, né, de uso de drogas, enfim. E aí, em algumas pessoas parece que isso tem um efeito contrário, né? Elas brilham no mundo esportivo e passa o tempo e elas acabam se envolvendo
com atos criminais, né, com atos de criminalidade. É algo realmente muito lamentável. Muito bem, no final de semana, ou mais precisamente na final de sexta-feira, o grupo de vídeo repórteres do JP News flagrou várias imagens da destruição causada pelo temporal, que em algumas regiões chegou a 120 km por hora. Temos uma foto impressionante aqui de um dos postos de gasolina de Montenegro completamente arrasado, né? Foram poucos minutos de vento, mas foi suficiente, né, para causar alguns estragos, alguns transtornos. O que se registrou também foi a falta de luz, né, em vários pontos da cidade. Cerca de 200 mil usuários da AS Sul ficaram sem luz aqui no Rio Grande do Sul. Montenegro teve uma grande parcela de moradores também que ficou sem energia elétrica até meados de 20, 21 horas, né? Então, algo realmente chato, né? Muitas pessoas dependem da energia elétrica para trabalhar. Um exemplo disso são os salões de beleza, né? Que nessa época do ano ficam lotados, com as agendas cheias, né? Às vezes não conseguem dar conta de tanto cliente para atender. E aí precisam usar o secador de cabelo, precisam usar a chapinha, o lavatório, enfim. Tudo isso precisa de eletricidade, né? E essas pessoas, então, ficam prejudicadas pela falta da mesma, né? Em decorrência dos temporais. O que é muito comum também, né? No início do ano de 2015, a gente teve muitos registros de temporais aqui no município. Eu lembro de um que derrubou uma série de árvores, né, várias árvores ali perto da escola polivalente, e também as pessoas do bairro São Pedro chegaram a ficar 3 dias sem luz, né? Então é uma época que causa preocupação na comunidade. A cada temporal fica aquela interrogação, né? Será que vai faltar luz? Como é que está a situação? Causa bastante preocupação para todos. Muito bem, Clarice. Na última sexta-feira tivemos a inauguração oficial da revitalização da praça, do centro da cidade de Montenegro. Isso mesmo, Adriana. Ali na esquina do Café Comercial, né, na Ramiro Barcelos, foram entregues então os pontos, né, que tiveram melhorias. Os 4 cantos da esquina receberam floreiras, a calçada foi alargada, foram colocados bancos, também luminárias, né? Isso visando um maior conforto, né, para a população. E também segurança, porque foram colocados aqueles guarda-corpos, né, que se chamam aqueles guarda-rails, que ficam no contorno da calçada, visando evitar que, em caso de acidentes, né, de alguma batida de carro, o carro adentre a calçada, ferindo quem por ali estiver. Ficou bastante interessante, né, ficou bonito. Nesse mesmo evento foi entregue também um novo caminhão ao Corpo de Bombeiros aqui do município, né? Um investimento aí de cerca de R$500 mil para beneficiar, né, os atendimentos prestados pela unidade a Montenegro e, quando necessário, a região aqui aos municípios do Vale do Caíba. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o nosso Estúdio Aberto. A gente volta amanhã. Muito obrigado pela participação. Até mais. Até mais, pessoal.